Esse trabalho será apresentado pelos alunos Alexandre José Delfino Caixeta, Leandro José Rocha e Vinícius Henrique Caixeta, que cursam a disciplina de Engenharia de Software, que é uma área da computação voltada à especificação, desenvolvimento, manutenção e criação de software, com a aplicação de tecnologias e práticas de gerência de projetos e outras disciplinas, visando organização, produtividade e qualidade. Mas ainda preciso selecionar sobre qual metodologia ágil eles falarão. Scrum? Talvez. É uma metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos de software. No Scrum, os projetos são decididos em ciclos chamados sprints. Os sprints representam o tempo no qual um conjunto de atividades que desenvolvem possam ser executadas. Metodologias ágeis de desenvolvimento de software são iterativas, ou seja, o trabalho é dividido em iterações que são chamadas de sprints, no caso do Scrum. Deixa eu pensar mais um pouco. RUP? Pode até ser. Ele é uma abordagem de orientação a objetos em sua concepção e é documentado utilizando a notação UML para ilustrar os processos em ação e de maneira mais eficiente. E o Kanban? Muito provável. Ele é o termo que tem origem japonesa e que significa sinalização. O Kanban é um sistema de controle que ajuda a organizar as tarefas que compõem um processo para que elas sejam realizadas e entregues como uma linha de produção. Não sei o que fazer. Tem o XP também. Mas será? Pronto, decidi. Designo que falem sobre o XP. O que é a Extreme Programming XP? É uma metodologia ágil para desenvolvimento de software, criada por Kent Beck em 1996, com a finalidade de ter um sistema de grande porte para a montadora Chrysler, cujos requisitos mudam constantemente. Ao terminarem com sucesso o projeto, a metodologia se revelou um padrão de alto nível que poderia ser utilizado em sistemas de qualquer porte e aplicado por equipes de vários níveis, principalmente as autogerenciáveis. Com tamanha repercussão, a metodologia se popularizou na comunidade. O diferencial da XP para as outras metodologias ágeis é o fundo filosófico que insere valores, princípios e práticas na metodologia com foco na valorização dos ativos humanos acima dos processos e dos produtos de software desenvolvidos. Entre as práticas diferenciais desse XP estão a programação em par e a coleta de requisitos baseadas em histórias de usuários escritas por eles mesmos. Onde a Extreme Programming é utilizada? A Extreme Programming é utilizada no desenvolvimento de qualquer projeto, independentemente de arquitetura ou porte, e cujo escopo é indeterminado e os requisitos mudarão frequentemente durante o desenvolvimento, ou seja, a XP pode ser utilizada em 95% dos projetos de software. Quando uma empresa necessita de um software, os seus executivos sabem qual objetivo precisam alcançar, mas não possuem uma ideia clara de como o sistema poderá ajudá-los e nem de quais requisitos precisarão entregar aos desenvolvedores. As práticas da XP permitem que o cliente aprenda sobre seu próprio sistema à medida que o tempo passa e à medida que testes e entregas do sistema são realizados. Assim, a Extreme Program garante a qualidade de um produto que atende às necessidades reais da empresa.
Faz o que o XP diz. Já que testar é bom, que todos testem o tempo todo. Já que revisão é bom, que se revise o tempo todo. Se projetar é bom, então refatorar o tempo todo. Se teste de integração é bom, que se integre o tempo todo. Se simplicidade é bom, desenvolva uma solução. Não apenas que funcione, mas que seja o mais simples possível. Se interações curtas é bom, então mantenha-as realmente curtas. Valores. Os 5 valores fundamentais da programação extrema são comunicação, simplicidade, feedback, coragem e respeito. Comunicação. A comunicação deve ser estabelecida entre os membros da equipe e também com os clientes, priorizando conversas pessoais e e-mails ou chats. Simplicidade. O software a ser desenvolvido deve ser o mais simples possível, sendo descrito de forma clara, compreensível e dividido as funções mais complexas em partes menores. Como o cliente é o componente principal, é importante desenvolver o que ele deseja da forma menos complexa possível. Feedback. Os programadores podem ter informações constantes do cliente e do projeto em desenvolvimento, por meio de testes no sistema e entregas periódicas de versões do software ao cliente, para que ele possa estar avaliando constantemente as funcionalidades do projeto. Coragem. É preciso coragem para, através da comunicação, apontar erros existentes no projeto para possível correção e para perceber simplificações do código. Respeito. Respeito é o mais básico dentre todos os valores. Se ele não existir em um projeto, não há nada que possa salvá-lo. Saber ouvir, compreender e respeitar o ponto de vista dos outros é essencial para que um projeto de software seja bem sucedido. Práticas. Jogo de planejamento. O desenvolvimento é feito em interações semanais, onde os desenvolvedores se encontram com os clientes para priorizar as funcionalidades. Os usuários têm grande responsabilidade nessa fase. Fases pequenas. É a liberação de pequenas versões funcionais do projeto para o cliente, a fim de dar mais dinâmica ao feedback e aumentar a satisfação do cliente. Metáfora. É uma linguagem estabelecida entre desenvolvedor e cliente para comunicar de forma simples a funcionalidade de alguma parte do programa. Design simples. Deriva do princípio da simplicidade, é seguir exatamente o que o usuário pediu. Testes de aceitação. Testes feitos com acompanhamento do cliente para provar um determinado requisito. Semana de 40 horas. Procura proporcionar um trabalho ritmado, saudável e de qualidade, evitando horas extras. Propriedade coletiva. Fazer com que a equipe conheça todas as partes do sistema. Programação pareada. Trata-se de 2 pessoas trabalhando com uma máquina, onde um codifica e o outro critica ou dá sugestões. Os pares trocam de lugar periodicamente. Essa prática é excelente e favorece comunicação e aprendizado. Com essa troca constante de ideias, temos como resultado um projeto de maior qualidade e, como estudos comprovam, temos maior produtividade e maior qualidade, com padrão de codificação e entendimento do código e partes do código que antes não eram entendidas. Essa prática também facilita o aprendizado de novos integrantes. Padronização do código. São regras para programar de modo que não importe quantas pessoas desenvolvam o código, ele seguirá apenas um único padrão.
Desenvolvimento orientado a testes. O desenvolvimento orientado a testes sistematiza o processo de concepção, escrita e verificação do código de forma integrada e simultânea. A prática ajuda o programador a ter controle sobre o design de seu código e a mantê-lo com um nível de qualidade ótimo ao longo de todo o processo. Refatoração. A refatoração significa melhorar o código sem alterar sua funcionalidade. Antes de uma mudança, sempre refatoramos o código para facilitar a realização de mudanças. Ou seja, se após a refatoração o código continua funcionando como anteriormente, incluímos as novas mudanças. A refatoração contínua possibilita manter um bom projeto apesar das mudanças frequentes. O projeto é uma atividade diária de responsabilidade de todos. Integração contínua. É atualizar o sistema logo que uma nova funcionalidade for produzida. Conclusão: a XP incentiva o controle da qualidade como variável do projeto, pois o pequeno ganho de curto prazo na produtividade, ao diminuir a qualidade, não é compensado por perdas a médio e longo prazo. Assim, conclui-se que, da mesma forma como as outras metodologias, ela possui pontos fracos, mas, se for utilizado da forma correta, a combinação dos valores e boas práticas criam as condições necessárias para que uma equipe de desenvolvimento obtenha sucesso em seus projetos.